Oi, galera, voltei. Vamos ver se o Gustavo tá voltando. Caiu de repente, eu nem consegui me despedir. Vamos ver se o Gustavo tá voltando. Foi, tá aqui. Oi, Vicente, Gustavão. você Caiu. não viu? É porque deu uma hora, você não viu o tempo correr aí. Incrível, né? É. Vamos mais um pouquinho ou... Bora! O Vinho tá aqui ainda, ó. Pergunta pra galera. Eu não tô conseguindo ver os comentários, cara. Você vai ficando Vicente, bota velho. o óculos, Vicente. Bota o Pô, cara, óculos, você vai Vicente. ficando velho, você... Agora é que eu tô vendo os comentários. Não vi nenhum comentário antes. Na verdade, de pergunta, Vicente, teve a pergunta do Francisco, que perguntou sobre o subgrupo, Que eu e já que você falei. respondeu. E o Daniel, Só um minutinho, deixa eu só mandar um beijo pra minha mãe. Mãe, pai, claro. beijão. Estão me assistindo ali. Lembra o Daniel Paulino, que trabalhou Oi, no Belinha. Circa? Quem? Não sei se Daniel Paulino trabalhou no Circa muitos anos Lembro, atrás. claro, Ele estava claro. aí, ele perguntou se você usa o metrônomo para trabalhar com estímulo sonoro com os pacientes e Sim, tal. podemos usar. O que é interessante, Gustavo, é que o PNF ele pode usar vários recursos É o que eu externos. falei, é o conceito que ele abraça, né? Exatamente. Várias possibilidades. Eu posso usar a neurodinâmica com PNF. Claro. Eu posso usar, posso e devo, tem vários exercícios de PNF que trabalham com a neurodinâmica. Eu posso usar a eletroestimulação junto com o PNF. A gente não deu exemplo, já que é tanta coisa para falar. Por Sim, exemplo, pacientes pós-operatórios de LCA. Então, um exemplo simples, que ele chega para você e tem aquela inibição artrogênica ali uhum, do quadríceps. Você pode começar o atendimento com esses pacientes trabalhando com irradiação, que a gente falou sim. pouco nessa live. É. Usar o membro Isso é inferior perfeito. contralateral, né? E o que é interessante da irradiação, que muita gente confunde o que é irradiação, né? A Uhum, irradiação, a gente espera uma reação funcional. Ou seja, eu pego, por exemplo, esse paciente, vamos imaginar um membro inferior direito, pós-operatório de LCA. Chega lá, no seu consultório, e você quer já acordar o quadríceps dele. Não só o quadríceps, mas também outros grupos musculares importantes para a uhum. fase de apoio da marcha. Né? Então, você pode colocar esse membro inferior com o pé na parede e trabalhar um padrão contralateral. Trabalhar flexão, abdução, rotação interna com flexão do joelho, com resistência, no final da amplitude de movimento. Quando você dá essa resistência, o paciente automaticamente descarrega mais o peso na parede. Quando ele descarrega o peso na parede, ele recruta mais os plantos flexores, ele recruta mais o quadríceps, ele recruta os extensores e abdutores do quadril. Ou seja, músculos importantes para a fase de apoio. E aí, esse mesmo paciente, na mesma sessão, você pode colocar ele sentado, com os pés apoiados no chão, e resistir um padrão de tronco. Pedir para ele fazer a extensão do tronco contralateral. Então, seu membro inferior direito, você pede para ele fazer a extensão para a esquerda. Quando você resiste esse movimento, existe essa transmissão, essa irradiação para o membro inferior direito. Então, ele vai recrutar mais esses grupos musculares que eu falei anteriormente. E é E legal, aí, Vicente, porque ele contrai sem pensar na lesão dele, né? Porque o paciente no pós-operatório, que eu gosto muito de falar também com os alunos, é o seguinte: eles perguntam, mas eu posso usar PNF a partir de que dia de pós-operatório? Para ontem. Ah, mas exatamente. como? E os pontos, a cicatriz, eu falei, você não vai ter movimento, você não vai afastar a cicatriz. E outra, mas o paciente não vai ficar com medo de mexer? Não vai, porque ele não vai olhar para o joelho dele. Você vai Exato. pedir para ele levar a mão numa direção, levar o joelho numa direção, pisar numa outra direção, olhar para cima. A contração vai acontecer na região que nós queremos, mas a Exato. atenção dele, o foco mental dele, está em outra área completamente diferente. Então ele começa a criar uma melhora de recrutamento muscular. Isso também é importante dizer, né, Vicente?
não é uma fraqueza real, é um recrutamento que está alterado ali, né? Exatamente. Então, esse recrutamento ele é ativado mais rápido e a Exatamente. recuperação acaba sendo muito mais rápida também. Exatamente. E na mesma sessão, Gustavo, o que é interessante é isso. Você tem coisas do PNF pensando na CIF para o nível estrutural, ou seja, para as funções corporais, como, por exemplo, isso que a gente acabou de falar, o paciente não recruta bem ali o quadríceps, que tem uma inibição artrogênica, e você melhora ali o recrutamento com irradiação. Mas na mesma sessão, eu vou trabalhar com esse paciente as fases da marcha. Eu vou trabalhar com ele em pé, na resposta à carga, no apoio médio, para facilitar a deambulação primeiro com as muletas e depois, aos poucos, tira uma muleta até ele andar sem muleta, né, com o PNF. E aí, o que é importante do fisioterapeuta saber? É importante ele saber o que pode ser feito com o paciente na reconstrução do LCA, se a reconstrução é feita pelo semitendinoso ou se é pelo tendão patelar, quais são as indicações para a fase inicial, para o primeiro mês, para o segundo mês. E os ângulos de trabalho também, né? Os ângulos de trabalho, trabalha em cadeia cinética fechada, o PNF trabalha muito bem. Angulação de proteção, para não comprometer a reconstrução. Quer dizer, ele precisa saber as suas indicações e suas contraindicações. E aí, o PNF te traz muitas ferramentas. Então, mais uma vez, eu sempre digo que não existe, na minha opinião, conceito perfeito, não existem abordagens perfeitas, todas vão passar por críticas e todas estão em construção. O que eu acho interessante do modelo do PNF é que nós temos um raciocínio clínico, nós temos uma base forte, que é a filosofia, com esses 5 tópicos, onde nós estudamos bastante o controle motor e aprendizagem motora, como facilitar aquele padrão de movimento, pensando nessa variabilidade toda do movimento, pensando nas cadeias, na cadeia cinética, como eu posso, através do membro inferior, recrutar o membro superior. E o que é interessante é que nós utilizamos todo esse conhecimento pensando nos níveis da CIF. Então, o que eu quero é que meu paciente suba melhor uma escada, levante melhor de uma cadeira, volte a jogar o futebol ou o tênis dele, trabalhar o gesto esportivo daquela tarefa, daquele esporte que o paciente deseja voltar. Mas avaliando o paciente como um todo sempre. O problema é local, o problema é a distância, o problema é local e a distância, é na cadeia cinética. E não à toa, Vicente, na ficha de avaliação do PNF, existem os testes estruturais, os funcionais, de atividade, né? Para a gente poder fazer o pré-atendimento e o pós-atendimento e ver essa evolução do paciente também, né? Eu acho, Gustavão, que falta um pouco as pessoas que trabalham com os pacientes musculoesqueléticos, com os pacientes ortopédicos, no esporte e tal. Na minha opinião, falta um pouco dessa visão da funcionalidade, dessa visão da CIF, né? De buscar tentar melhorar os pacientes no nível de atividade e no nível de participação. E o PNF te oferece essa possibilidade. Nós temos, eu me lembro que há 2 anos eu dei um curso na Coreia e tinha 28 alunos. Fui eu e um instrutor lá da Coreia. E num dia, brincando com eles, eu falei assim, eu quero que vocês me mostrem 28 exercícios para ativar o complexo posterolateral do quadril. Que eram 28 alunos. Então, cada um tinha que mostrar um exercício diferente com o PNF. Poderia ser direto ou indireto. Usando padrões ou sem usar padrões. Né? Como a gente falou, o PNF não é só diagonal. Sim. Eu posso trabalhar um gesto do esporte ou uma tarefa e não usar um padrão de PNF. Eu posso usar uma técnica de PNF. Combinação isotônicas, reversão de estabilizações, enfim. E usar os princípios e procedimentos. Estímulo tátil, estímulo auditivo, visual, etc. E aí eles ficaram apavorados, né? Não, como é que... Deixei eles pensando e depois eles conseguiram, cada um mostrou
um Legal, exercício diferente. legal. Isso é bonito, né? E interessante, assim, uma pergunta que eu ia te fazer provocando, na verdade, é assim, o que eu vejo muito em relação à marcha, nossa, para quem nunca fez o PNF, gente, é marcha, né? Fala-se muito do estudo da marcha, biomecânica, cinesiologia e tudo. E eu vejo, Vicente, que quem mais entende isso no dia a dia normal, né, grande massa, quem mais fala, quem mais trabalha a marcha é quem trabalha com paciente neurofuncional. O Uhum. pessoal que trabalha com paciente com pós-operatório, paciente com dor, cara, na traumatortopedia, não Uhum. sabe da marcha, né? Então aí fica a minha pergunta para você, né? Por que que quem trabalha com dor no joelho, tornozelo, tem que saber lá as 5 subfases da fase de apoio, as 3 subfases de balanço? Para quê que eu tenho que saber isso no meu dia a dia? É, é, vamos lá. Primeiro que a gente tem que lembrar que quando a gente pensa em prescrição de exercício, existe um fenômeno chamado especificidade. Então, se eu quero trabalhar o glúteo máximo, por exemplo, que é um músculo fundamental para o apoio da marcha, as fibras superiores do glúteo máximo, todo mundo sabe que as fibras superiores do glúteo máximo trabalham com extensão, com abdução e com rotação externa. É um músculo triplanar. As fibras inferiores mais com extensão. Então, quando eu tenho, por exemplo, a resposta à carga, em que eu tenho uma ativação das fibras superiores do glúteo máximo e das fibras posteriores do glúteo médio, porque eu preciso daquele torque ali na resposta à carga. Uma coisa é você trabalhar um exercício isolado, como o clã, Uhum. ok? Lá com elástico. Outra coisa é você colocar o paciente em pé e trabalhar com ele dentro da tarefa da resposta à carga. Uhum. Então, com o PNF, eu vou chegar lá, eu vou trazer o paciente para a resposta à carga, eu vou trabalhar a mobilidade, que é chegar na posição, a estabilidade, que é se manter na posição, e depois a mobilidade sobre a estabilidade, que é mexer uma parte do corpo enquanto aquela outra parte, aquele segmento está estável. Uhum. Isso eu estou mostrando para o cérebro do meu paciente, dentro da tarefa, que aqueles grupos musculares devem ser recrutados ali. Naquele É a mesma, momento. é a mesma coisa do que trabalhar os abdutores do quadril só deitado, em decúbito lateral. A gente sabe que não é Claro. eficaz. Então, quando eu vou trabalhar, por exemplo, os abdutores do quadril em apoio unipodal, e trabalho ali usando uma anteroelevação da pelve contralateral e aplico uma resistência, eu estou recrutando os abdutores de quadril ali dentro da posição do apoio médio, que é fundamental para a marcha. Então a gente estuda contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, pré-balanço, balanço inicial, balanço médio, balanço terminal. Quais são os grupos musculares que trabalham em cada fase, quais são as angulações e o mais importante, mais uma vez, pensando em várias coisas, em mobilidade, estabilidade, mobilidade sobre Claro. estabilidade, em ambientes diferentes, em velocidades diferentes, com descarga de peso, em cadeia cinética fechada, usando outras partes do corpo. Isso é muito interessante. Não E é legal, Vicente. são exercícios que têm sentido para o cérebro. Isso é Uhum. fundamental. A gente sempre Isso. fala isso. Até porque aquela frase, né, famosa de que o cérebro não conhece músculo, ele conhece padrão, né, de movimento. E aí, Vicente, isso que você falou da especificidade, na verdade, na anamnese a gente já começa a ter uma certa ideia, né? Porque o paciente chega para mim e fala assim, Gustavo, eu sinto dor quando eu caminho. Isso não está me dizendo nada, Não. né? E aí a Verdade. gente acaba anotando, ele precisa de dor quando caminha. Mas aí se o paciente fala para você, Vicente, a minha dor é quando eu piso ou a minha dor é quando eu estou começando a tirar o pé do chão, né? É completamente diferente. Veja Exatamente. que o Vicente acabou dando o nome aos bois, do que eu tinha falado, né? Então, as 5 subfases aí, contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal e pré-balanço. São 5 subfases da fase de apoio e o paciente ele pode ter queixa em cada uma delas, só que ele não sabe o nome dessas subfases. Ele vai te Exatamente. mostrar. Então você pede, caminha e me mostra o ponto exato que você, o momento exato que dói. Ou você vai ver em que subfase não está ocorrendo, né? E aí você anota, subfase tal. E aí vamos ver o que não está acontecendo ali para poder ser específico.
Então, pessoal, isso do paciente como um todo, né, o PNF fala disso, o Maitland fala disso também, né, de abordagem centrada no paciente. Perguntem mais ao paciente. Ah, é quando eu estou caminhando. São 8 subfases, gente. Tem que saber qual o Exatamente. ponto mais específico mesmo. E sabe uma coisa que eu acho legal hoje em dia, Gustavo, é que quando a gente fala em controle motor, a literatura está muito mais flexível nesse sentido. Antigamente, a gente tinha aquela coisa muito cartesiana, né? De estudo biomecânico Uhum. e ter que estudar aquele padrão de movimento, porque aquele padrão de movimento era o correto. Quando, na verdade, a gente não sabe que não existe padrão de movimento correto. Existe o padrão de movimento harmonioso para aquela tarefa. E para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa que tem um objetivo. Sim. Então, a avaliação cinemática tem mostrado coisas bem interessantes. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente também não fazer a cinemática como os médicos fizeram nos exames de imagem. Sim, concordo. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que você tem um paciente com dor lombar crônica, ele faz uma ressonância da coluna lombosacra, você vai encontrar, pode encontrar ali várias coisas que não tem nada a ver com o que ele sente. Protusões discais, osteófitos e coisas do gênero. Podem não ter relação nenhuma com a sintomatologia do paciente. A gente sabe disso, né? Que o exame de imagem não reproduz isso. Em alguns casos, sim, mas em grande parte dos casos, não. A mesma coisa em relação à cinemática. Tem muitas análises cinemáticas que ajudam o fisioterapeuta a pensar no que está acontecendo ali, de padrão de movimento. Mas tem outras análises. Mostrar que o paciente tem um drop pélvico não significa nada. Isso pode significar que ele tem um drop pélvico para aquela tarefa ali e que não é fator de risco para ele. Como pode ser. Né? A mesma coisa de cinese escapular. Tem várias pessoas que têm cinese escapular e não tem alteração no ombro. Como tem pessoas que têm e pode existir uma relação com um comprometimento no ombro. E essa cinese, ela existe porque o paciente tem dor? É claro que se o paciente tiver... claro não, a gente nunca fala claro hoje em dia, né? Mas, enfim, quem tem padrão de dor vai modificar o controle motor. E às vezes a gente encontra um lado com a discinese e a dor é no outro. Isso, exatamente, exatamente. Ninguém é simétrico, né? É interessante. Né? Mas o que é legal disso tudo, na minha opinião, é que quando você vai estudando o controle motor e vai vendo as diferentes linhas, diferentes ramos de pesquisa, tem gente que estuda os padrões internos do movimento, as redes subscritas no encéfalo de movimento, os modelos internos, a predição do movimento. Tem gente que estuda mais, como eu falei anteriormente, modelos matemáticos. Tem gente que estuda mais as funções cognitivas associadas ao movimento. Assim, tem uma infinidade de estudos. Tem gente que estuda as cadeias cinéticas, né? A interferência das cadeias cinéticas e das transmissões de força pelas fáscias. Enfim, por isso que eu sempre digo o seguinte, depois de 28 anos de formado e depois de ter feito curso em vários lugares, eu nunca digo o seguinte, aquele conceito é totalmente errado ou totalmente certo. Acho que os conceitos, isso é a filosofia da fisioterapia, né? Os conceitos, eles merecem ser investigados. Como nós falamos, tem gente que critica as subclassificações, tem gente que apoia, tem gente que a vida é o MDT e tem gente que critica. Né? E tudo bem. Tudo bem. Agora, o que é bacana é a gente tentar estudar o controle motor e a aprendizagem motora para a gente até utilizar esses conceitos todos. Né? Se você acredita que existe, eu vou tratar o meu paciente na fase aguda, subaguda, com direção preferencial. Tem vários trabalhos mostrando que isso funciona. Ok, maravilha. Agora, lembre que depois dessa fase, existe a fase do controle de movimento. Sim. E que é bacana. E esse controle do movimento não tem que ser aquela fase de deixar o paciente hipervigilante. Pelo contrário, a gente tem que dar graus de liberdade ao paciente e mostrar que ele pode se movimentar de forma suave, leve, tranquila, com um controle adequado. Né?
Então, assim, Vicente, tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui vamos perguntas. Acho que que bate um pouco com o que você falou. É do André Felipe. Na aplicação do PNF em um gesto esportivo que seria realizado em cadeia cinética fechada, porém de difícil replicação, se for substituído por um gesto semelhante em cadeia cinética aberta, seria válido? Ó, boa pergunta. Veja só, quando a gente fala em controle motor, quando a gente fala em dar sentido ao cérebro, o ato, a gente pode até preparar estruturas relacionadas àquela tarefa em outras posições. Né? Isso dentro da CIF é trabalhar o nível estrutural, trabalhar funções corporais. Eu estou preparando estruturas, eu estou ganhando força, ganhando mobilidade, maravilha. Mas se eu quero treinar aquele gesto do esporte, quanto mais próximo a tarefa, mais sentido tem para o cérebro. E mais sentido tem para o controle motor. E eu posso fazer isso com o PNF. E lembrando que a resistência do PNF não é só manual. Eu posso depois oferecer a resistência de elásticos, oferecer a resistência do Kinesis, que eu uso lá na minha outra clínica. Então, assim, é muito amplo, né? Você tem uma possibilidade, assim, você tem várias possibilidades de tratamento com PNF. Por isso que eu não expliquei cada parte do PNF, não expliquei cada tópico da filosofia, não expliquei cada item dos princípios e procedimentos básicos, nem todas as técnicas, por dois motivos. Primeiro, não daria tempo, e segundo, que eu estou fazendo esse trabalho agora no meu canal do YouTube. Então, eu hoje passei a tarde filmando na minha clínica técnicas de PNF. E vou colocar, deve subir para o YouTube no final dessa semana. Então, a minha filha Legal. foi a minha modelo, e eu passei a tarde toda dando exemplos de técnicas de PNF para as pessoas entenderem. Sim. Na hora de ler um artigo, opa, ele está querendo falar sobre isso. Né? E lembrando isso, né, Gustavo? Tem vários artigos publicados com PNF mostrando a eficiência do PNF. Muitos artigos de boa qualidade e artigos de qualidade não tão... Normal, mas é assim que começa. Normalmente começa com estudos mal desenhados e depois evolui, normal. Ano passado eu publiquei um trabalho com o grupo da Laura e da Laura Oliveira, lá da IFRJ, e a Fernanda Guimarães, minha grande amiga que está aqui também nos assistindo, sobre um estudo de caso de PNF para um paciente com lesão traumática de plexo braquial, bilateralmente, por contenção. É um paciente psiquiátrico, fizeram uma contenção no leito e ele teve lesão bilateral do plexo braquial. Então, a gente mostrou a irradiação, como usar a irradiação para esse tipo de paciente. Então, assim, tem várias coisas interessantes. Vou dar um exemplo com a gente. Em 2009, quando é que foi aquele... Foi o Cobrafin? Qual foi aquele congresso que teve em Petrópolis, em 2009 a 2010? Cobrafin, né? A gente eu apresentei um post lá de um paciente nosso do Deolindo, que foi o PNF em dor neuropática pós-lesão do plexo braquial. Exatamente. Isso tem 11 anos já. Exatamente. Olha que interessante. É um mundo. Assim, o que eu digo para as pessoas. Eu sou suspeito para falar porque eu sou instrutor do conceito. Mas eu passei... Meu primeiro curso de PNF foi na década de 90. E eu venho estudando PNF desde então. Me tornei instrutor em 2007. E hoje venho ministrando PNF aqui no Brasil e no exterior. Né? Como falei na outra live, já ministrei 5 cursos na Coreia, 2 cursos no Japão, 1 curso na Índia, 2 na Croácia, 1 na Polônia, um workshop no Chile, enfim. E é incrível como lá fora o PNF é muito valorizado. Muito valorizado. Hoje em dia, o PNF é uma febre na Ásia. E outra coisa, eles têm publicado bastante. Tem vários trabalhos coreanos de PNF. Legal, agora, na Índia, a mesma coisa. Eu dei uma palestra para
450 indianos, Você falou. de maio, sobre o conceito PNF, por uma plataforma, uma palestra remota, né? Quer dizer, então, assim, é um conceito que você pode pesquisar, porque existe uma padronização. Você pode usar técnicas de PNF, pode usar princípios de radiação, que é um procedimento, né? Você pode usar filosofia. Tem uma infinidade de possibilidades. E o mais interessante, Gustavo, você pode unir os conhecimentos. Então, como eu falei, pegar trabalhos da Nicus, que trabalha com eletromiografia e dinamometria, aplicar o que ela vê ali com a pesquisa dela, usando o PNF, os trabalhos do Christopher Powers sobre o complexo pós-lateral do quadril, você pode usar isso com o PNF. Toda essa abordagem da dor que a gente falou, de expor o paciente ao movimento, de forma gradual, tudo isso pode ser usado com o PNF. Então, ele está muito voltado para o que tem de mais novo na literatura. E eu também sou um pouco suspeito, porque eu fiz o curso básico em 2006. Você nem era instrutor ainda, né? Você falou que em 2007, né? Isso. E tem 14 anos que eu fiz o básico, então eu vi, né, algumas evoluções acontecendo, até mudanças de vocês nos cursos. E de vez em quando o Paulo e o Vicente vão ministrar o básico aqui no Rio, eu vou lá perturbar um pouquinho e eu vejo sempre uma diferença, e a didática cada vez melhor também, né, dinâmicas diferentes também. E em 14 anos eu vi realmente muita evolução aí, e cada vez mais sendo aplicado para mais possibilidades, não tenha nem dúvida. E Vicente, acho que a ideia da live era essa, não era você realmente ficar falando sobre técnicas e tal, porque isso não faz as pessoas entenderem como que o PNF funciona na musculoesquelética, né? Exatamente. Então, muito mais interessante ter falado do controle motor, ter falado da estabilidade, do pós-operatório e por aí vai, né? O Augusto fala. Amanhã eu vou fazer uma live com o professor Vinícius Antony, que é uma das grandes lendas das artes marciais. Vinícius, ele foi o treinador do Vitor Belfort, foi o treinador do Lyoto Machida, ele é faixa preta de karatê, de jiu-jitsu, de boxe tailandês, é uma fera. E eu vou falar sobre abordagem da fisioterapia no karatê, as principais lesões no karatê e como tratar. E o tratamento é todo PNF. É cinesioterapia baseada no PNF. Porque o karatê, Gustavo, isso é muito interessante, né? O karatê é um estudo fantástico do controle motor. Fantástico. Porque quando você faz os katais do karatê, quando você faz os quirrões do karatê, a luta, é um estudo de controle de movimento. É muito interessante. E quando você pratica, que é o meu caso, que eu pratico desde os 14 anos de idade, aí a gente percebe na pele, ou melhor, no sistema músculo-esquelético, no cérebro, né? Como o controle motor é difícil, rapaz. Então, eu estou fazendo um kata e aí o meu mestre fala, Vicente, cuidado com a pelve. Você está fazendo uma anteroversão da pelve. Vicente, olha o joelho. E aí eu sou uma pessoa aparentemente normal. Mas não, Vicente, nem a partir. Isso não, né? Isso não. Mas, enfim, não força. Eu gosto de fazer isso justamente por isso, porque me desafia. E isso é uma outra coisa que eu queria deixar como mensagem aqui para quem está assistindo a gente. O PNF trabalha com progressão de exercício. Ele desafia os pacientes. Ele trabalha com diferentes bases de apoio, cadeia cinética aberta e fechada, exercícios desafiando o equilíbrio, a estabilidade, a força. Então, dentro de uma mesma sessão, eu vou evoluindo e a cada sessão eu quero desafiar mais o paciente. Isso faz parte dos princípios de aprendizagem motora. E isso é fundamental para o paciente musculoesquelético quando você pensa em controle motor. Porque existe também uma dúvida em relação a quem trabalha com musculoesquelético, a gente pode ou não mudar o controle motor. Existe essa dúvida, né? Em relação à corrida, em relação ao próprio drop pélvico, ao valgo dinâmico, etc. Com certeza. E a resposta, a gente tem vários trabalhos mostrando que
Você pode. Você pode melhorar o controle motor, porque a literatura apoia isso. E aí você tem estratégias para melhorar o controle motor. Aham. Isso é plasticidade. Sim, com certeza. Vicente, só para dar uns toques aqui, estão perguntando se você pode disponibilizar artigos no Stories. De repente é interessante o pessoal entrar no seu Telegram, é mais fácil, né? Você Entre disponibilizar o Telegram. na minha bio, lá tem um link para o meu Telegram e para o meu canal no YouTube. E eu amanhã vou colocar, ou até mesmo hoje, depende de quanto eu vou beber de vinho. Eu vou colocar alguns artigos que eu falei hoje aqui, já lá no canal do Telegram. O próximo curso aqui no Rio, em dezembro, que o Paulinho falou, né? Está marcado para dezembro? Dezembro. Ah, beleza. Renato, você perguntou do meu básico. O meu básico eu fiz com o Vicente traduzindo, o Benedict sendo um dos professores e o Matias, talvez, em 2006, pode ser? Matias Scheffer? Matias, né? Da Alemanha. Isso, foi com eles dois. Com eles três, na verdade, com o Vicente, né? Exatamente. E é isso, Vicente. Não tem mais nenhuma pergunta para a gente... Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguma coisa mais específica da parte musculoesquelética, né, de repente? Você vê, até o conceito de cadeia cinética, né, Gustavo? Ele, dependendo da literatura, o conceito de cadeia cinética é diferente. Né? E o PNF trabalha muito com isso, com sinergismos musculares. Né? Bom, alguma... Perguntaram se vai ter um avanço as lives do YouTube, no canal né? do YouTube. Vai ter algum avançado esse ano, Vicente? Está marcado algum avançado ou não? Teria um avançado na Coreia, agora em julho, que foi cancelado. Aqui no Rio. Vai ter algum aqui no Rio? Vai ter um avançado em Maceió. Uhum. Eu e a professora Mônica, que seria agora, mas foi por causa da pandemia, ficou para o segundo semestre. E vai ter um avançado em ortopedia com o Carsten. Isso. Você vai fazer. Carsten Scheffer, em agosto, não é isso? Da Alemanha, em agosto, lá no CIRTA, se a pandemia deixar também. O Carsten, eu fiz o meu primeiro avançado. Em 2010 eu fiz curso com ele. Exatamente. O Carsten é fantástico. Tenho um carinho enorme por ele. É gestor sênior da Alemanha. Trabalha muito com a parte de radiação e trabalha com ortopedia. Né? Um fisioterapeuta que trabalha com a parte musculoesquelética muito, muito bem. Muito bem mesmo. E eu queria deixar essa mensagem também, Gustavo. Acho que eu falei muito hoje, mas enfim. Pode falar. A live é sua. É para divulgar mesmo. Não, é nossa. Não, veja bem, o meu amor pelo PNF é tão, assim, visceral, né? Eu sempre digo o seguinte, não precisa... Isso aqui, as lives e as conversas, não são de forma alguma para divulgar curso, porque eu não preciso disso. As pessoas sabem que os meus cursos estão sempre cheios, né? A pessoa pode fazer o PNF com qualquer instrutor da Associação Internacional de PNF, aqui no Brasil ou no exterior. Então, aqui nós temos o Paulo José, meu grande amigo, Paulo Moté, aqui do Rio. Nós temos o Leandro Giacometti, meu grande irmão, lá de Porto Alegre. A minha melhor amiga, Mônica Silento, lá de Petrópolis. Então, a pessoa pode fazer o curso com qualquer um de nós quatro. No exterior, tem instrutores nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Com qualquer instrutor, existe um modelo de curso. O importante é que a pessoa entenda, né? Claro. O que é o PNF e use o PNF como uma ferramenta, realmente, uma filosofia de tratamento em que você pode ajudar de forma muito interessante qualquer tipo de paciente com alteração do aparelho locomotor. E vamos acabar com essa história de que PNF é neuro, porque nunca foi. Inclusive, eu tenho um livro do Cabot aqui sobre low back pain, sobre dor lombar. Né? Então, o PNF nunca foi só neuro. O PNF sempre foi... Vicente, você podia pegar essa foto desse livro e botar no story, seria legal. Claro. O pessoal ver, seria uma boa. Eu tento ao máximo desgarrar essa ideia da neuro e de vez em quando vem alguém e fala, mas essa semana, quando eu postei, né, ontem e hoje, mensagens inbox, musculoesquelético, ou alguns até perguntando,
PNF é o CABAT, não é? Então já tem muito isso. E aí, Vicente, vem o porquê disso, né? Na faculdade ensinam assim ainda, nas faculdades no geral. Não, Ensinam o nas pior, faculdades. o pior, na faculdade ensinam o PNF da maneira como ele não é. Né? Na É, faculdade ensinam o PNF, que PNF é só padrão. Ou seja, põe o isso. paciente deitado numa maca e fica D1 e olhando, D2. põe o polegar para trás. Isso não é PNF, nunca foi. Né? Aliás, semana que vem tem uma live minha e da Mônica falando sobre verdades e mentiras sobre PNF. Legal. A gente vai falar sobre isso. PNF nunca foi isso. Ó, Mas Elizabeth Maranhão falando aí, ó. Mas é incrível como muitos pensam que ainda é. Então, Elizabeth, por favor, fale para os seus colegas que não é. Tá? Espalhe essa ideia, por favor. Precisamos que mais pessoas entendam isso. Então, tem que ficar muito claro a definição, né, do conceito. É uma facilitação neuromuscular proprioceptiva. Então, no geral, quem que precisa de uma facilitação de movimento? Quem precisa melhorar a funcionalidade? Quem exatamente. precisa diminuir a dor? Quem precisa levantar de uma cadeira? Vários tipos de pacientes. Então, Por... pessoal, tem que ficar muito claro que o mesmo exercício, o mesmo padrão, a mesma técnica no PNF, nós usamos com um paciente que fez um pós-operatório de LCA, um Uhum. paciente com esclerose múltipla e um paciente idoso, que, Exatamente. Exatamente. sem muitas queixas, sabe? Exatamente. É assim que funciona. Porque nós não trabalhamos com assédio. A gente não Exatamente. trabalha com doença. Nós temos vários. Eu fiz umas lives semana passada com a Carol Exatamente. Baitelli e com o Thiago Paes sobre Parkinson, esclerose múltipla, e nós vimos que nós temos inúmeros casos de pacientes com diagnóstico de Parkinson, por exemplo, que Uhum. a CIF deles, o diagrama da CIF, Sim. os domínios são completamente diferentes quando a gente pensa em deficiência de função. Exatamente. Né? A Exatamente. limitação da atividade pode até ser a mesma, a Exatamente. restrição da participação pode ser a mesma, mas a deficiência causada, ela pode ter várias possibilidades. Exatamente. Então isso tem que ficar claro, por isso você falou, né? A CIF não entrou muito ainda nas faculdades, não entrou muito nos cursos. Eu acho, Vicente, que todo curso, independente de que técnica ou de método, deveria começar falando da CIF um pouquinho, falando Exatamente. de funcionalidade, pelo Também acho. menos, mas não se Exatamente. fala. Isso Exatamente. complica a vida das pessoas, eu acho, sabe? Exatamente. Isso é Exatamente. complicado. O Renato falou uma coisa importante aí. Renatão, um beijão para você, Renato e Paulo. Ubuntu. O Renato, ele falou para eu falar sobre abordagem positiva nesse tempo de Na pandemia e tal. pandemia. Na verdade, a abordagem positiva do PNF significa muita coisa. Significa o tratamento indireto, significa observar os pontos fortes da pessoa e usar esses pontos fortes para a reabilitação. Gabi, para de rir aí, hein, Gabi? Estou vendo que Gabi Pimenta, meu compadre, está rindo aí. Tá Ele rindo, é. belinha, ele belinha. Mas a abordagem positiva significa esse olhar positivo de uma forma geral. Isso é bem do PNF, né? A gente, quando avalia um paciente, a gente mostra para ele que ele tem vários pontos positivos. Né? E, dentro dessa pandemia, vários pontos positivos aconteceram também. É claro que ninguém queria isso, é claro que ninguém... Claro. Agora, as pessoas estão se aproximando de outras formas, as pessoas estão estudando mais. Nossa, eu tenho Sim. visto lives maravilhosas e como a gente aprende com os colegas, né? Isso é muito É. bacana. Como você observa um falando de uma forma, aí o mesmo assunto, o outro dá uma outra abordagem, e não tem certo ou errado, existe a expertise de cada um. Então, isso é muito bacana. E a abordagem positiva do PNF é mostrar isso para o paciente. Olha, você pode, você Claro. consegue, eu estou aqui para te ajudar. Vamos buscar o seu potencial máximo, que aí vem para a mobilização de reservas. Né? Que o PNF é trabalhar com movimento. O PNF Aham. nunca foi uma abordagem passiva, né? Que é uma Sim. outra coisa que se fala muito hoje na fisioterapia, para a gente deixar as abordagens passivas para os pacientes com dor e etc. Né? O PNF sempre trabalhou de forma ativa, porque ele trabalha com controle motor. Então, assim, usar o conceito PNF na vida é muito interessante, Com certeza. é muito adequado. No slide meu que eu tenho de aula de pós-graduação em PNF, depois que eu explico
o conceito no geral, eu tenho a última frase que é isso. PNF é uma filosofia de vida, não de fisioterapia somente. E aí falaram uma frase interessante aí, acho que foi o... Cadê? Foi o Pablo. PNF, na verdade, ele também pode ser usado para neuro, né? Sim. Ele também pode, é isso. Não Exatamente. somente pode, também pode, claro. Exatamente, exatamente. Aqui a Fernanda Guimarães está aqui. Quem quiser conhecer mais sobre CIF, por favor, procure, acessem aí o Instagram da Fernandinha. A Fernanda é uma grande referência nacional sobre esse assunto. Quem quiser conhecer mais sobre o PNF e mora no Sul, procure o Leandro Giacometti, tem aí o perfil dele, meu grande irmão, tem uma formação também maravilhosa. Enfim, nós temos a família PNF aí, né? Com certeza, não tem dúvida. É isso, Vicente. Bom, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá tudo bem? Tem uma pergunta aqui. Já ensinou uma aluna? Eita! Olha o que o Renato colocou, cara. Então, pessoal, tá tudo bem? Então, vamos encerrar. Eu vou até beber um pouco do vinho. Eu vou dizer por você. A Marcela aí. Essas coisas só acontecem comigo, né, cara? Essas coisas só podia É porque, pessoal, o Vicente está sem óculos. Então ele clicou na mensagem para aparecer melhor. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Olha, eu não vou nem gravar essa segunda parte da live por causa desse final aí. O Ubuntu aí fazendo besteira, né? O Paulo fez uma pergunta super importante, super real, né? Renato, você achou que ele não ia mostrar? Não, mas na verdade, eu juro a você que eu não sabia. Estava aqui na minha caixinha, eu cliquei na caixinha, mas eu não tinha lido. Vicente, isso aí não é nada. Quando eu fiz uma live, foi com a Fernanda, foi com a base. Não, foi com a Guimarães, porque com a Fernanda Guimarães, nós bolamos uma live sobre CIF, beleza. Só que a repercussão foi tão grande que nós fizemos outra. Uhum. E foi muito legal. Bacana. Estavam Leandro, Renato de Paulo, Paulinho. Tem mais alguém? Não. As minhas perguntas na caixa de interrogação, impublicáveis. Pois mas eu cliquei aqui sem querer na caixa de interrogação. Belinha tá morrendo de rir aí. O Tic, olha isso, cara. É porque ele é normal, pessoal. É por isso, entendeu? No final ficou aquela festa de casa, né? Então, normal, né? Marcela, beijo, Marcela. Não, Moacir, não. Dessa parte prática, não. Bom, quem quiser depois, que não fez o curso e que dê uma ideia do que é o conceito PNF, então acessa lá meu canal no YouTube, lá tem algumas explicações sobre a filosofia, sobre os princípios e procedimentos, sobre técnicas. Então, como eu falei anteriormente, eu filmei as técnicas hoje com a minha filha e vai ficar lá. Enfim, eu vou colocar alguns artigos no meu canal no Telegram. Uhum. E agora o objetivo é esse, é divulgar cada vez mais. Deixar claro que o Gustavo, eu tenho um carinho enorme pelo Gustavo. O Gustavo é um grande amigo, um grande irmão. Trabalhou comigo durante muito tempo no Instituto de Urologia. O Gustavo tem um perfil que eu acho fantástico, porque além de você, Gustavo, ser muito estudioso, você é um fisioterapeuta clínico, você coloca a mão na massa e você trabalha com muita propriedade em neuro, em músculo esquelético, em sistema vestibular, em dor. Então, você é um fisioterapeuta que tem um grande conhecimento e uma grande prática clínica. E a gente está estimulando aí o Gustavo para continuar o caminho aí do PNF, para ver se um dia ele consegue aí se tornar um dos nossos. Vamos lá. Consegui finalmente indicação para o 5 ano passado, né? Ótimo. Eu tinha tentado em 2012. Sim. E aí, ano passado, eu consegui com o Marcelo. E, Vicente, só tenho a agradecer porque muito do que eu sou hoje em dia, né? Eu escrevi um capítulo agora sobre o Maitland para uma amiga nossa, que eu não vou falar o nome nem o projeto agora porque não está divulgado, mas você conhece muito bem.
E o Maitland, ele falava de 5 pilares do conceito. Eu tenho meus 5 pilares desde quando eu comecei a faculdade. Primeiro foi Carla Daniele, que me ensinou muita coisa. Depois, junto, você, Palmiro, Dan e depois o André Santos, né? Então, Bacana. aí a gente engloba tudo. A terapia ortopédica, a neurofuncional, a vestibular. Então, eu fui, graças a Deus, eu conheci vocês no intervalo de 4 anos. Então, desde sempre, eu fui tentando pegar o máximo de vocês. Eu fico tentando pegar sempre a didática de vocês, porque eu dou aula. Eu me formei em 2007, eu comecei a dar aula em pós em 2009, um ano e meio de formado. E sempre buscando coisas para acrescentar aula. E só tenho a agradecer, não tenha nem dúvida. Então, muito obrigado por tudo aí. Tamo junto. É uma parceria bonita. Valeu. Paulinho também, não posso esquecer de falar do Paulinho, claro. O Paulinho me ensinou muita coisa, a gente troca muita ideia também. E é isso. Maravilha, gente. Um prazer. Agora ficou só a galera mais íntima, né? Íntima. Desculpem, eu quero pedir desculpas em nome da equipe pela brincadeira do Renato Ubuntu, né? Mas, enfim, tirando isso, foi um prazer conversar com você aqui. E Fábio Marcelo tá aí? Tá aí. Ô, Fabinho, grande referência para todos nós também. Com certeza. Grande amigo, Fábio Marcelo. Maravilha, então. Então, um beijo para todo mundo. E amanhã, quem quiser, acho que 6 horas da tarde, 6h30, não sei, eu vou falar sobre Karatê com o Vinícius Anthony. E semana que vem tem uma live minha e da Mônica sobre verdades e mentiras em PNF. Vicente. Tchim. Valeu, pessoal. Saúde, cuidem-se. Tem que beber, Vicente. Tem que beber, Vicente. Tem que beber. De novo. Beijão, gente. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado. Abraço. Salva isso aí, hein? Deixa comigo.